Queridos, abra sua Bíblia no livro de Marcos, como já foi anunciado. Eu queria falar sobre o perigo da falsa religiosidade. Eu poderia usar qualquer texto do Novo Testamento, mas eu preferi usar esse Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6. Esse mesmo episódio nós podemos ver em Lucas 6 também, e também Mateus capítulo 12. São livros que fazem parte do Evangelho sinóticos, né? Tem a mesma visão. Um autor relata o fato um pouco diferente, mas nós vamos estar baseando nossa pregação, nossa reflexão em cima de Marcos capítulo 3. Eu vou ler. Eu queria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta, como de sempre. Eu gosto de caminhar explicando o texto. Diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Uma palavra de oração. Senhor, estamos diante da tua palavra e o que nós te pedimos é a iluminação do teu Santo Espírito, para que tua palavra venha consolar, confortar, corrigir e, acima de tudo, Senhor, mudar as nossas atitudes como cristãos. Fica conosco enquanto nós estivermos ministrando, e que a tua palavra venha como palavra que corta, que penetra, possa penetrar o nosso coração para a mudança. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos no texto, eu queria fazer algumas considerações, até porque, para que os irmãos possam entender o texto e também perceber o meu raciocínio. E a pergunta que nós podemos fazer: é possível nós sermos religiosos sem sermos religiosos? Talvez seja uma pergunta esquisita, mas ela não é. E a resposta é não. O problema provavelmente está na nossa interpretação, como nós definimos o que seja religiosidade. Até porque a religiosidade, ela é inerente ao ser humano. Todo ser humano é religioso, inclusive o ateu, que ele tem a ciência como a razão, como substituto das suas coisas espirituais. O ateu elege a ciência, elege a razão como seu próprio Deus. E Jesus Cristo, nosso Senhor, era um ser extremamente religioso, sendo reconhecido por onde passava como um rabi, mestre nas mãos do judaísmo. Entretanto, ninguém confrontou os religiosos da sua época com tanta autoridade como nosso Senhor Jesus, sendo reconhecido por seus ouvintes como aquele que ensinava com autoridade, não como os escribas e fariseus, conforme o final do Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 29 de Mateus. Mas o grande desafio para o discípulo de Jesus, para nós cristãos hoje, não é deixar de ser religioso ou desprezar a religiosidade, mas como mestre, vencer a religiosidade vazia, ritualística,
para viver uma religiosidade conectada com o Espírito Santo. Quando o pastor Martin Luther King, em meados do século passado, quando estava diante dos racistas nos Estados Unidos, e muitos desses racistas eram cristãos, ele não se levantou dizendo que eles precisavam de menos religião. Aliás, ele afirmava que os Estados Unidos precisavam de mais pessoas religiosas, mas não a religião ritualística, não uma religião de regras, mas uma religião que estivesse de acordo com o ensinamento do Evangelho de Jesus. Não um evangelho ou não uma religiosidade moldada por regras. A religiosidade que devemos combater, e é a que Jesus nos ensina no seu Evangelho, é combater a religiosidade que preza o exterior, ao invés daquela religião que preza, que mexe o coração. É aquela religião que valoriza mais as tradições históricas do que a palavra de Deus. É essa religião que nós devemos combater e evitar. Em As Controvérsias de Jesus, eu trago um livro aqui para os irmãos ler, do pastor John Stott, mostra que grande parte das falas que Jesus assumiu em debates foram com os líderes religiosos de sua época, e entre eles os escribas e fariseus. E os assuntos relacionados com essas controvérsias são diversos e também são bastante atuais. Por exemplo, quando nós vamos estudar as controvérsias de Jesus, nós vamos perceber temas como tradição versus escrituras. Aliás, os escribas e fariseus eram conhecidos por ter acrescentado muitas coisas. Tradição de homem, salvação, mérito ou graça. Quem conhece o judeu, eles entendiam que pelo fato de ser judeu, por ser uma nação escolhida por Deus, havia uma justiça meritória. É tanto que em Deuteronômio Deus chega a dizer: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu amei vocês e vos escolhi. Então, da mesma forma hoje, nós afirmamos que a nossa religiosidade não é por puro mérito, porque se temos algo, esses méritos foram imputados a nós pelo próprio Cristo. Outro tema é mundanismo versus santidade, moralidade, legalismo e entre outros. E nesse livro ele vai elencar 7 perigos da religiosidade de aparência. O primeiro perigo, vai dizer ele, que a falsa religiosidade torna o crente insensível às necessidades das pessoas que precisam de ajuda. Tiago, capítulo 15, versículo 16, Tiago vai dizer: olha, se há alguém entre vocês que chega necessitado de comida, carente de roupa, e você simplesmente o despede com paz, você não está sendo religioso. E no capítulo 1 ele vai dizer que a religiosidade, ou a verdadeira religião, é aquela que ampara a viúva e ampara o órfão. O segundo perigo é que a falsa religiosidade faz o crente fanático e cego aos mandamentos mais básicos da palavra de Deus. Marcos 7:8 vai falar sobre isso. O terceiro perigo é que a falsa religiosidade vive de aparência diante dos outros, esquecendo que tudo e todos estão manifestados aos olhos de Deus. Quando Jesus recebe os discípulos e ele pede para Jesus que pudesse ensinar, a primeira coisa que Jesus repreende os seus discípulos, orienta, diz: olha, vocês não devem orar como oram os fariseus hipócritas. Até porque eles usavam das praças, eles estavam nas sinagogas e ficavam de pé para levantar as mãos, ou nas praças, e o único objetivo que eles tinham em fazer isso era de ser visto pelos homens. E a falsa religiosidade de aparência diante dos outros esquece que tudo está
manifestado aos olhos de Deus. E a orientação é: você, em vez de fazer o que os escribas e fariseus fazem, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora a seu Pai, que está em secreto, e em secreto Ele vai te recompensar. A falsa religiosidade, quarto, faz o crente professar a palavra de Deus, mas vive diante, muito distante da prática dela. O próprio Tiago vai dizer que nós devemos nos tornar praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Quinto, a falsa religiosidade transforma a fé em um produto mercadológico, em adoração. Os irmãos lembram daquele incidente da purificação do templo, onde os fariseus faziam, ou as pessoas levavam, em vez de levar o sacrifício dos animais de acordo com a lei, havia um mercado dentro do templo, e Jesus se irrita com aquilo, e diz o texto que ele expulsa os cambistas, porque estavam fazendo da casa de seu pai casa de negócio em vez de casa de oração. A falsa religiosidade é intolerante com as outras religiões, bem como com os irmãos que pensam diferente. Queridos, o meu propósito nessa noite é falar a respeito da diferença que existe entre religião e cristianismo, entre a religiosidade e a verdadeira prática. E para isso, eu queria usar desse texto, desse sermão, que Jesus confronta os fariseus e escribas, para nos trazer essa reflexão. E ao falar sobre religiosidade e cristianismo, usando essa passagem, quando Jesus fala contra os fariseus, eu não posso comparar os cristãos com os fariseus. Eu não posso comparar os verdadeiros cristãos com os fariseus. Porém, o que ocorre é que elementos da religiosidade dos fariseus é fácil perceber que também em nós estão presentes. Eu não posso comparar, seria injusto, mas se nós formos meditar na palavra, elementos da religiosidade que nós condenamos na vida dos fariseus, muitos desses elementos estão entre nós como cristãos evangélicos. Por isso que, mesmo fazendo essas comparações, e elas são distantes, há pontos que Jesus menciona, que ele critica entre eles, que podem também ser aplicados em nossas vidas. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 4 de Romanos, eu adoro esse texto, ele vai dizer que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, por que Deus permitiu que esse texto de Marcos, bem como esse mesmo episódio do livro de Lucas e do livro de Mateus, permanecesse no cânon bíblico? Por que Deus permitiu? Porque, queridos, eu creio que toda a Escritura, ela é proveitosa para nós. Toda ela se aplica a nós, toda ela foi escrita para o nosso benefício. E esse texto de Marcos, de Lucas e de Mateus não é uma exceção. E eu tenho certeza que essa mensagem de Jesus contra os fariseus e escribas foi preservada no Evangelho, é porque Deus, sem dúvida, deseja que essa Escritura seja lida, que ela seja refletida e, acima de tudo, aplicada também para toda a igreja dos nossos dias, principalmente para mim como pessoa individual. E o meu alvo aqui é que aquilo que Jesus criticou na religiosidade dos escribas e fariseus, nós viemos nos animar, examinar nessa noite e aprender e desejar não viver essa religiosidade dos escribas e fariseus, mas de um cristianismo puro e simples que a própria Bíblia nos ensina. Antes de entrar no texto, eu queria fazer uma contextualização, porque assim que Marcos começa a falar no texto, começa ao início
das controvérsias de Jesus com os fariseus. Se vocês retornarem logo no capítulo 2, alguns episódios que são relatados, e a gente vai perceber que daí nasce a luta de Jesus, a crítica de Jesus, a controvérsia de Jesus. Em Marcos 2:12, quando Jesus cura o paralítico em Cafarnaum, Jesus é considerado blasfemo por perdoar pecados. No capítulo 2 e 13, após esse episódio, Jesus caminhava, passa na coletoria e ele escolhe Mateus, conhecido também como Levi, e diz o texto que Jesus o convida para ser seu discípulo. Logo após, o próprio Mateus faz um banquete na sua casa e Jesus é convidado, e ele convida também os demais publicanos, ou seja, os demais coletores, porque os próprios coletores eram considerados como publicanos, como pecadores, porque eles eram inimigos, porque eles recolhiam os impostos, até acrescentavam, e recolhiam do seu próprio irmão, e por isso os judeus e escribas o consideravam como publicano e pecador. Interessante é que Jesus vai para esse banquete, e Mateus, acredito que deve ter tido um encontro com Jesus, convida os demais publicanos, que também tinham a sua profissão, faz esse banquete, faz essa festa, e estava lá Jesus comendo com os publicanos e pecadores. Possivelmente, Mateus diz: venha conhecer aquele que transformou a minha vida. E Jesus estava naquele meio, no meio de pessoas pecadoras, para simplesmente cumprir aquilo que ele devia fazer, que era proclamar o Evangelho. Mas diz o texto que, pelo fato de Jesus estar naquele meio, os fariseus diz que Jesus comia com os pecadores. E a gente tem conhecimento daquela célebre afirmação, quando Jesus diz: os santos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Ou seja, Jesus faz uma crítica veemente, porque o próprio judeu se achava justo, e a gente percebe também isso na parábola do filho pródigo. E Jesus disse: olha, vocês consideram justos, eu não vim para salvar os justos, eu não vim para os justos, eu vim para salvar os doentes. As controvérsias continuam, e no capítulo 2, versículo 23 a 28, a gente encontra a questão da controvérsia do sábado. Diz o texto de Mateus que Jesus caminhava com seus discípulos, teve fome, ele caminhava entre a seara, e os discípulos começam a colher para comer porque estavam com fome. E os discípulos e os fariseus e os escribas criticam Jesus porque no sábado não era permitido debulhar ou colher. E Jesus começa essa controvérsia, porque sabe uma coisa, querido? O sábado tinha se tornado um carrasco para a vida do homem. O sábado era um fardo insuportável, em vez de ser um elemento terapêutico. Sábado era o dia que Deus havia estabelecido para que o povo judeu pudesse separar aquele dia para sua consagração, para estar na sua presença, para estar no templo em adoração, para buscar a Deus, se deleitar e ser alimentado por Ele. Mas os fariseus estavam escondendo a verdadeira lei de Deus, a lei da graça, da bondade, da misericórdia, debaixo de uma montanha de tradições tolas que eles mesmos haviam fabricado. Eles haviam acrescentado 39 regras com relação ao sábado, desde o colher, ao cozinhar, até o caminhar. Para o fariseu, se você caminhasse 1 quilômetro, não era pecado, mas se caminhasse 1,5 km ou 1,1 km, já era pecado. E Jesus estava ensinando aos religiosos da sua época que a necessidade humana deve prevalecer sobre a lei cerimonial. Quando os discípulos param, porque estavam com fome,
para colher as espigas de trigo e comer e se alimentar. Jesus estava ensinando os religiosos, os fariseus, que a necessidade humana é muito mais importante do que elementos cerimoniais. Jesus está dizendo que, com isso, que a religião cristã não consiste de regras. Ou seja, não faça isso, não coma aquilo, não faça aquilo outro. E a melhor maneira de adorar a Deus é ajudando as pessoas. A melhor maneira de fazer uso das coisas sagradas é pondo-as a serviço dos que padecem necessidades. Eu me lembro do texto do capítulo 3 de Atos. Diz a Bíblia que Pedro e João iam para o templo na hora nona para orar. E diz que havia um coxo que era colocado na entrada do templo para pedir esmolas. E possivelmente fazia muito tempo que eles estavam ali. E a Bíblia diz que o horário era horário de adoração, quando as pessoas iam buscar a Deus para adorar. Mas, pela religião, pelo ritual, pelo cerimonialismo, pela religiosidade cega, havia um irmão seu ao lado, dentro do templo, na entrada do templo, padecendo de uma necessidade. E para Jesus, a maior necessidade, melhor forma de adorar era ajudando aquela pessoa. E eles viviam simplesmente das esmolas que eram dadas. Queridos, muitas vezes nós nos comportamos, por isso que eu falei que há elementos na religiosidade dos fariseus que muitas vezes nós encontramos. Às vezes nós viemos para casa de Deus para buscar, para orar, e nós percebemos que existe no nosso meio alguém que tem uma carência muito grande, e a minha religiosidade não tem a sensibilidade e a capacidade de, naquele momento, adorar a Deus, suprindo a necessidade do meu irmão. Queridos, a minha necessidade as minhas estão dentro de vocês. Não existe necessidade fora da igreja que ela não possa suprir. E Jesus continua falando, é quando ele entra nesse episódio de Marcos, capítulo 3, versículo 6. E a controvérsia do dia do sábado continua durante esse texto. E diz o texto, no versículo 1 até o 2, nós vamos ver o ambiente onde esse milagre da mão ressequida daquele homem acontece. Diz o texto, de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Da mesma forma, estavam observando os escribas e fariseus de Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusar. De novo, diz o texto, Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum. Não era a primeira vez. Jesus havia eleito a cidade de Cafarnaum e passou um bom tempo no seu ministério em Cafarnaum, pregando a palavra. E disse que de novo ele entra no templo e estava ali um homem que tinha uma mão ressequida. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que esse ambiente de cura vai acontecer em um lugar. E esse lugar é a sinagoga. A sinagoga, para aqueles que não conhecem, era uma escola que ela precisava ter no mínimo 20 homens para funcionar. E ela foi instituída mais ou menos nos 6 séculos antes de Cristo, quando os babilônicos invadem Jerusalém, queimam as portas, derrubam os muros, destroem todo o templo, e a partir desse momento o povo é levado cativo e os sacrifícios não tinha mais. Então os próprios judeus se levantam, instituem a sinagoga com o objetivo de restaurar a cultura judaica, restaurar todos aqueles valores religiosos que eles tinham,
mas agora não existe mais templo para adoração, não existe templo para sacrifício. Eles estavam, como diz o salmista, em terra estranha. Como disse o salmista, poderíamos entoar teu cantos em terra estranha? E é nesse ambiente que acontece a cura. É nesse ambiente, numa sinagoga. Além disso, nesse ambiente tinha um homem com a mão ressequida, ou mirrada, ou atrofiada. Me parece que não era um atrofiamento nascido, um atrofiamento de nascença. Possivelmente um acidente qualquer tenha ocorrido, e essa pessoa terminou perdendo a mobilidade, a mão ficou sem movimento, foi atrofiando. Agora imagine uma pessoa com a mão atrofiada à direita. A grande maioria das pessoas são destros. Imagine estudar, imagine escrever, imagine trabalhar, e possivelmente isso era um homem que era o mantenedor da casa. Era uma pessoa carente de misericórdia. E Lucas vai dizer que era a mão direita, carente de misericórdia divina dos homens. E possivelmente este homem que estava na sinagoga, ele havia sido levado pelos próprios fariseus como armadilha para acusar Jesus, dentro do ambiente da sinagoga. Além do ambiente da sinagoga, nós tínhamos o homem da mão ressequida, mas também nós tínhamos dentro dessa sinagoga escribas e fariseus, importante grupo religioso que surge mais ou menos no século II a.C. Eles se levantaram durante a revolta dos Macabeus, porque naquela época os gregos era quem dominava o mundo, e eles estavam incutindo e imputando nas nações que eles estavam escravizando a própria cultura helênica, a cultura da língua, a questão dos costumes religiosos. E é nessa época que houve a revolta dos Macabeus. Eles ganham essa batalha e não permitem, naquele momento, que essa cultura helênica pudesse ser absorvida pelos judeus. Seu nome significa fariseu separado dentro do povo, e eles surgem para buscar a Deus, mas nos decorrer do ano, essa essência, esse genuíno chamado, para os quais eles foram levantados, para os quais eles surgiram, vai perdendo com o tempo o seu valor, a essência do seu ministério, a essência do seu chamado. Os fariseus, como separado, surge de uma maneira genuína. E aí a gente percebe que muitas vezes nós podemos iniciar uma vida cristã de maneira genuína, com os objetivos genuínos, e com o tempo, com nosso próprio costume de estar numa igreja ou ser evangélico, a gente vai perdendo a essência, e aquilo para o qual nós fomos chamados para exercer o ministério torna simplesmente mais uma religiosidade, mais uma religião falsa. Queridos, versículo 2 diz o texto: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de acusar. E a gente pode perceber nesse texto que a religiosidade dos fariseus é definida pela importância que eles davam a uma vida humana. Possivelmente esse doente estava ali há muito tempo, possivelmente ele foi testemunha de milagres que Jesus havia feito diante deles, diante da população. Alguns textos vão dizer que Jesus chegou a curar todos, Jesus chegou a curar muitos, Jesus chegou a curar poucos. Possivelmente esse homem da mão ressequida possa ter sido guardado para um propósito específico para Deus, para ser curado, para trazer uma lição, no caso para os fariseus. E os fariseus, eles demonstram aqui qual é a importância que eles têm
para uma vida humana. E Jesus, ele viu um grupo cético, judeus, fariseus, fiscais da vida alheia que seguia Jesus, a fim de encontrar um motivo para acusá-lo. Eles não estavam na sinagoga para adorar a Deus e muito menos para aprender da palavra. Eles não estavam na sinagoga para buscar a Deus, nem ajudar o próximo. Eles foram para a sinagoga com um único objetivo: para criticar Jesus e acusar, ao invés de alegrar-se com a bênção, com a libertação de um cativo, a libertação de um oprimido. Mesmo sendo um sábado, dia de adoração, dia de consagrar-se a Deus, os fariseus estavam tramando todo o mal contra Jesus. E uma lição fica muito clara aqui, queridos, para mim e para você, que é possível nós nos dirigirmos à casa de Deus com sentimentos não genuínos. Estamos aqui todos os domingos, cantando, lendo a palavra, trazendo os nossos dízimos. O exercício da misericórdia, o alívio da dor do aflito, deve sempre ser praticado por nós sem receio. O sentimento genuíno seria chorar com os que choram, com suas dores, alegrar com a dádiva recebida e a misericórdia alcançada. Me parece que essa religiosidade era a religiosidade que Jesus esperava daqueles homens que foram consagrados, que foram levantados anos atrás. Mas eles, sabedores disso, não entendiam. E interessante, como eu falei, é que eles estavam na sinagoga, lugar de adoração, lugar de buscar a Deus. Era sábado, lugar de buscar refrigério. Estava diante dele um homem que necessitava de refrigério, de ajuda. Estava diante dele um homem, possivelmente casado, que tinha algumas necessidades que não eram supridas por causa da deficiência. E em vez de eles se alegrarem com aquilo que poderia ocorrer, porque eles sabiam que Jesus poderia fazer, ele fez. Mas em vez disso, aquele motivo genuíno não brotava no coração deles. E eles, o único objetivo que tinham, mesmo sendo sinagoga, eles tinham como único objetivo, o único projeto, acusar a Jesus. Verso 3 a 5, diferentemente da religiosidade dos fariseus, Jesus prova a sua religiosidade através da misericórdia exercida pela vida humana. Diz o texto: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Queridos, a sinagoga era uma escola, Jesus era um rabino, ele já havia, acredito, recebido o rolo, já havia lido, explicado, e naquele momento Jesus prova a sua religiosidade quando ele chama o homem para o meio. É como se eu estivesse aqui e Jesus estivesse chamando alguém para o meio, e o homem da mão ressequida estava no meio do templo, todo mundo conhecia, era uma pessoa conhecida, e ele chama para o meio do templo. E nós aprendemos com o texto bíblico como o propósito do ministério de Jesus era bem definido. Seu ministério de ensino não estava separado do ministério de socorro. Ele, ao entrar na sinagoga, aliás, era um rabino, não viu as pessoas como um auditório, mas como pessoas que precisam ser socorridas de suas aflições. Jesus cura o homem da mão ressequida, ainda que isso tenha despertado a fúria dos fariseus contra ele. E nesse texto nós vamos perceber algumas reações: a reação de Jesus e a reação dos próprios fariseus. E primeiramente nós percebemos a reação de Jesus perante a pergunta dos fariseus. A primeira reação é que Jesus chama
o homem da mão ressequida e diz: vem para o meio. E ele ficou visível a todos. E ele agora transfere essa mesma pergunta feita a ele pelos fariseus, no versículo 4. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? É lícito. E Jesus acrescenta, e no texto de Mateus, no capítulo 12, Mateus traz outro detalhe sobre essa pergunta. Diz o texto que eles perguntam a Jesus: é lícito curar no sábado? Jesus agora envia essa mesma pergunta aos escribas e fariseus e lhe perguntam: qual dentre vós é um homem que, tendo uma ovelha e num sábado e esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. E nesse momento, a segunda reação que Jesus vai perceber no versículo 4 é que quando Jesus faz essa pergunta, eles ficaram em silêncio. Qual foi a resposta diante da pergunta efetuada? Interessante que eles não queriam admitir que estavam errados diante da postura assumida. O sentimento de Jesus diz que ele ficou indignado, ele ficou condoído, indignado pela falta de compaixão dos fariseus, pela sua insensibilidade diante dos homens. Qual de vocês que tem uma ovelha e ela não caiu, vocês não vão buscá-la? Indignado por falta de compaixão, pela insensibilidade e diante da falta de compreensão correta da própria lei, da observação legalista da guarda do sábado. Essa foi a reação. Diz que Jesus ficou irado, condoído, com raiva, com relação à postura, porque eles não tiveram a capacidade de admitir que a sua religiosidade estava impedindo, ou estava levando a eles valorizarem, conforme o texto de Mateus, mais um animal do que uma própria vida, para não confrontar a lei, para não desobedecer uma lei que eles mesmos tinham criado. Eles mesmos tinham criado uma observação legalista da lei com relação ao sábado. A segunda reação que Jesus fez diante daquele quadro, já que eles ficaram em silêncio, ele estava no meio. Jesus olha para o homem da mão ressequida, com um gesto de misericórdia, e diz: estende a mão. Lucas não fala, mas é como se os músculos, os nervos que estavam paralisados durante esse tempo começassem a voltar para o seu lugar, e a mão ficou perfeita, igual à mão esquerda. Jesus demonstrando aí que ele tinha autoridade também dia de sábado. Mas o que mais nos choca, queridos, e o texto vai nos mostrar no versículo 6, nós percebemos a reação dos fariseus durante a cura desse homem. Versículo 6, diz o texto: retirando-se os fariseus, conspiravam-se logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Conspiração para tirar a vida de Jesus. E Lucas afirma que eles ficaram enfurecidos, uma vez que estavam sob domínio romano. Eles não podiam exercer a pena capital sobre Jesus. É tanto que Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado mediante a lei romana, que era a morte de cruz. Porque uma vez que o povo judeu estava subjugado a Roma, eles não podiam julgar e condenar Jesus. Eles não podiam exercer a pena capital. Eles se associavam aos seus próprios inimigos, os herodianos, os próprios romanos, para tirar
a vida de Jesus. A religiosidade dos fariseus levaram ele a conspirar com seus próprios inimigos para tirar a vida do justo. Isso nos chama a atenção. Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando acontece a questão da vinda do Espírito Santo, Pedro chega a dizer, após serem julgados que estavam embriagados, no final desse sermão, Pedro diz: olha, vocês mataram o justo, vocês levaram testemunhas falsas perante o tribunal para condenar o justo. Jesus foi crucificado porque exerceu misericórdia. E muitas vezes, eu e você, nós somos condenados por não ser religioso como a outra pessoa ou como o outro irmão nosso é. Jesus foi crucificado simplesmente porque ele exerceu misericórdia e valorizou na vida daquele homem alguém que necessitava de ajuda. Mas em virtude da religiosidade dos fariseus, eles conspiraram com seus próprios inimigos para ter que acusar a Jesus. E quando nós vamos acompanhar o julgamento de Jesus, o texto vai estar muito claro. Esse homem, ele fazia isso dia de sábado. Esse homem se julgava ser igual a Deus. Esse homem, ele disse que destruiria o templo. Esse homem. E Jesus é julgado por causa de uma falsa religiosidade. Nós sabemos que era determinado por Deus que o Filho do Homem precisava morrer. Mas o interessante é que Deus, a própria Escritura, elas não eximem essas pessoas da sua própria responsabilidade. Da mesma forma, queridos, nós somos salvos pela graça. Graça, soberania de Deus e a responsabilidade do homem andam juntos. Eu posso afirmar, eu fui salvo pela graça, sim. O pastor João Salto, no seu livro, quando alguém diz, você aceitou a Cristo, ele vai dizer, sim, você aceitou a Cristo. Mas você aceitou a Cristo porque Cristo o elegeu primeiro. Então, essa equação eu não sei como fecha. Jesus estava determinado pelo Pai a morrer pelos pecadores. Mas ele não exime, a Bíblia não exime a minha responsabilidade sobre as minhas decisões. Se eu vier a ser salvo, é graça de Jesus. Mas se eu vier a me perder, é culpa minha. Jesus estava predeterminado pelo Pai para ser crucificado. Mas João diz, e Pedro, vocês crucificaram o justo. Por que justo? Porque diante das controvérsias que nós caminhamos aqui, nós percebemos que Jesus foi condenado em virtude de entender a religiosidade de forma pura. Uma religiosidade conectada com o Espírito Santo, não a religiosidade dos próprios fariseus, dos próprios saduceus, dos próprios escribas. Queridos, eu queria caminhar para o fim, fazendo algumas lições e aplicações aqui no texto. Como eu falei no início, se Deus permitiu que esse texto de Marcos fosse preservado no cânon, é porque Ele queria nos ensinar algumas lições. E a primeira é que uma má compreensão da verdadeira religião pode virar uma falsa religião. O judaísmo da época de Jesus transformou-se em falsa religião, religião baseada em regras humanas, baseada na justiça meritória. Segundo, Jesus foi condenado pelos próprios judeus por ter exposto a hipocrisia desses falsos religiosos. Terceira lição, que a guarda do sábado estava subordinada às necessidades humanas
Qual o significado da lei? O dia de sábado era o dia de deleite, de descanso e dia de adoração. Por fim, nós não podemos perder a capacidade de se indignar diante das coisas erradas, sejam elas diante das injustiças, seja ela diante dos erros doutrinários, seja ela a capacidade de se indignar através da nossa própria religiosidade. O texto diz que Jesus ficou indignado com a postura daqueles que nós devíamos esperar. E da mesma forma, Jesus quer de nós que nós também, diante da nossa própria falsa religiosidade, a gente venha também ficar indignado. Queridos, como eu falei no início, a Bíblia diz, Paulo diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que através das Escrituras nós sejamos consolados. Nós não somos fariseus. Eu não sou fariseu, você não é fariseu. Mas como cristãos, nós não podemos permitir que elementos, aspectos da religiosidade deles caminhem no nosso meio. O que nós queremos nessa noite, e é aquilo que Deus quer de nós, é que a gente possa fazer um exame e que aquela falsa religiosidade que nós temos como cristãos, que a gente possa fazer um exame e fazer a correção. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é feita uma espada de 2 gumes, ela penetra, ela é penetrante, ela corta. E nesse momento, o que Deus quer de nós é que a gente possa refletir e ver se eu realmente tenho vivido como um simples religioso. Eu escuto todos os avisos aqui, estou na quarta-feira para a oração, eu estou nos cultos aqui, eu trago o meu dízimo, toco no violão, não vou falar não. Eu canto muito bem, mas será que esses elementos da falsa religiosidade muitas vezes não estão dentro de mim? Será que atitudes que os judeus, no caso os fariseus, tinham, será que muitos desses erros, desses elementos não estão dentro de mim? Eu queria que você levasse isso para casa nessa noite. E eu comentei com o pastor que eu comecei a ouvir de Jesus, ouvi muito de Paulo, mas agora eu tenho caminhado lendo os evangelhos e tenho me confrontado muitas vezes diante de textos que eu tenho lido, e que na hora que eu leio eu faço a seguinte pergunta: Senhor, o que esse texto tem para mim? O que é que eu posso corrigir na minha vida? E Deus tem, muitas vezes, quando eu estava estudando esse texto, eu percebi muitas vezes, embora não ser que eu não fosse comparado a um fariseu, um escriba, muitas vezes alguns comportamentos meus têm sido comportamentos religiosos, simplesmente religiosos. De estar na igreja, de estar, já cantei, hoje como pastor eu prego, mas simplesmente a minha religiosidade não me faz um bom marido, não me faz um bom patrão, um bom empresário. Eu dou os meus dízimos, eu canto muito bem, já cantei hoje, mas não. Eu faço tudo perfeitamente. Eu faço tudo perfeitamente quando os sacrifícios do Velho Testamento eram efetuados, quando todos aqueles rituais eram feitos de acordo com o que estava na lei, o animal perfeito, perfeito demais, tudo dentro daquilo que a própria lei estabelecia. Mas os próprios judeus chegavam a dizer: o que é que nós estamos fazendo de errado? Quando questiona Isaías, o que é que nós estamos fazendo? Isaías chega através do próprio Deus e diz: olha, vocês têm trazido o sacrifício perfeito, mas eu estou cansado da gordura do sacrifício de vocês, porque vocês desprezam a viúva, desprezam o órfão,
As balanças de vocês são injustas. Vocês estão aqui todos os domingos, mas não para por religiosidade, porque a palavra que vocês estudam não está tendo efeito na vida de vocês. Vocês, como filhos, continuam desobedecendo. Como jovens alunos, continuam filando em sala de aula. Como padrão, sonegando imposto. Arrumando recibo, muitas vezes, para sonegar diante da própria Receita Federal. Que cristianismo é esse? Da última vez que eu preguei aqui, e eu vou terminar, eu falei que o Brasil tem 20%, 33% de cristãos. O censo saiu com 213 milhões de brasileiros. Nós somos mais de 60%, mais de 60 milhões de cristãos no Brasil. Onde é que está o nosso país? Criminalidade, injustiça, só aumenta. E nós somos 60%. Nós não conseguimos agir de forma que a gente venha transformar a nossa própria nação. Queridos, vocês não são fariseus. Aleluia por isso. Mas que a gente possa, pela palavra, ver se há algum caminho mau e dizer a Deus: guia-me pelo caminho da terra. Eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria me colocar nessa mesma posição e dizer para Jesus: Senhor, perdoa pela minha falsa religiosidade.